Pessoal, olha só. Digam para mim se esse vídeo de fato é emocionante. Quero saber sua opinião. Que modelo de trabalho exploratório é esse que nós temos ainda hoje no Brasil? De que maneira nós tratamos a classe trabalhadora nesse país? Então, quer dizer, a pessoa vive para trabalhar, não vive para viver. A pauta da escala 6 por 1 é uma pauta extremamente séria. E eu tenho orgulho de ter proposto uma PEC que propõe o fim dessa escala exploratória que precariza a vida das pessoas, fazem as pessoas trabalharem 6 dias para conseguirem folgar um, e a pessoa não vive, e a pessoa... Já já nós vamos continuar vendo aqui a PEC que decretaria o fim da escala 6 por 1. Esse vídeo que vocês estão vendo é da deputada federal, que é autora dessa PEC e que quer o fim da PEC, que quer o fim da escala 6 por 1, onde os trabalhadores trabalhariam 4 dias na semana e folgariam 3. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Antes de nós continuarmos, vai deixando um like aí para você ficar antenado sobre as notícias que tem rolado por aí afora. Deixem aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva aqui no canal e já vai deixando o seu comentário se você é a favor ou não do fim da escala 6 por 1. Bom, isso é algo que tem sido muito discutido, tá? Sobretudo nos últimos dias, levando em consideração a proposta de emenda à Constituição, que é a famosa, agora tão famosa, né? PEC 6 por 1. E eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, né? Essa PEC foi proposta pela deputada Érica Wilton, do PT São Paulo. Érica Wilton é a primeira trans, né, que foi ali eleita para ocupar a Câmara dos Deputados. E aí eu quero saber o que você pensa sobre isso, porque assim, existe uma grande discussão envolvendo esse assunto. Trabalhadores que querem folgar 3 dias na semana, né, mas que não sabem dos riscos que isso pode acarretar, como dispensas em massa, né, aumento de gastos para o empregador que pode acarretar uma dispensa em massa, e também dos empresários que estão totalmente contra isso, né, alegando que isso não faz sentido, e etc. Né, levando em consideração que a proposta prevê que o acordo tem que ser realizado entre o empregado e o empregador, ou seja, que ambos ali poderiam ter esse poder de escolha. Vamos ver aqui ainda o que disse a Érica, tá? Eu quero ir ouvindo aqui lendo nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. Vamos continuar vendo aqui o que ela falou a respeito da PEC, né, que ela mesma propôs. Olha só, vamos continuar aqui. Só tem que abandonar a família, os filhos, a escola. Que modelo de trabalho exploratório é esse que nós temos ainda hoje no Brasil? De que maneira nós tratamos a classe trabalhadora nesse país? Então, quer dizer, a pessoa vive para trabalhar, não vive para viver, e ainda ganha um salário ínfimo, é desrespeitada, e uma série de camadas. Escala 6 por 1 não dá. Nós precisamos de uma escala mais humana e mais respeitosa. Então, a gente quer mudar esse modelo de escala de trabalho, para que o trabalhador tenha tempo de viver a vida dele, para que o trabalhador não tenha sua vida roubada por esses grandes capitalistas bilionários que lucram em cima do sangue, do suor, da dor e do sofrimento das pessoas. Pois é, gente, pois é. Tá dando o que falar. Essa questão da escala 6 por 1 tá dando o que falar. E aí, quem se manifestou também a respeito desse assunto foi o Geraldo Alckmin, né, o nosso vice-presidente, né, falou sobre a questão da escala 6 por 1, o que ele pensa sobre isso. Vamos ver o que ele disse aqui, ó. Empresariado industrial, essa discussão da escala do 6 por 1? Olha, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então, esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a sua discussão. Olha, bom, gente, minha opinião sobre esse assunto, tá? É claro que eu não sou uma pessoa negacionista. E quem, gente, vamos ser bem sinceros, quem não gostaria de trabalhar menos e receber mais? Isso é uma coisa muito óbvia. Muitos querem trabalhar menos e receber mais. Eu também gostaria de trabalhar menos e receber mais. Agora, qual que é o grande impacto que isso pode gerar, tá? Concordo com a visão de que existem muitos lugares no mundo em que já existe uma escala mais reduzida de trabalho, onde as pessoas saem mais cedo e tudo mais. Agora, qual que é a questão? Será que o nosso país está preparado para isso?
Será que os empresários estão preparados para esse modelo de jornada? Levando em consideração que reduzindo a jornada dos empregados durante a semana, esse empresário vai ter que cobrir esse espaço com mais empregados, isso vai aumentar a folha de pagamento do empresário, ele vai ter que dispensar pessoas, e ele não vai sustentar, os empresários vão começar a entrar em falência. Esse é o grande ponto. Agora, por que não poderíamos ter a redução dessa jornada, mas com um complemento do governo para ajudar? Seria uma saída. O próprio governo aumentando o salário mínimo, dando um salário mínimo digno para as pessoas, isso seria uma saída. Agora, jogar toda a responsabilidade em cima do empregador, eu acho muito complicado. Então, é uma questão que nem muitos estão apoiando. Eu ainda preciso dar mais uma revisada na PEC, obter mais informações, mais conhecimento a respeito de como que está essa jornada, inclusive fora do nosso país, para a gente ter aí um embasamento e saber se isso realmente vai servir aqui para o nosso país. Porque para muitas pessoas é simplesmente trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa, quando na verdade isso pode causar um grande prejuízo e muitas pessoas não estão tomando a dimensão disso, né? Então, a esquerda está apoiando muito isso, né? Enquanto a direita está aí pensando nas consequências para o empregador. Estou pensando as duas coisas. Vale lembrar que eu sou advogado trabalhista, defendo trabalhadores, entendo que o trabalhador teria que ter essa possibilidade de trabalhar menos, trazer essa visão de fora para cá, mas precisamos também pensar nas consequências disso e quem vai bancar essa conta e quem vai bancar esse período em que o trabalhador vai trabalhar menos e que o empregador vai ter que, de alguma forma, suprir isso, né? Esse espaço de não ter a produtividade, né, gente? Então, sobre essa questão da jornada 6x1, era isso que eu tinha para trazer. Agora, olha só, estamos chegando aí em 2025 e o governo está realizando corte de gastos. E os próximos que serão atingidos serão os militares. E olha só, o que o Felipe Neto falou a respeito dessa questão aí do corte. Olha só, alguém consegue me explicar a dificuldade em colocar os militares no corte de gastos? As pensões absurdas, salários gigantescos, benefícios vitalícios. Tem alguém, sem ser militar, que tem argumento a favor da manutenção disso? Olha só, gente, pois é uma questão muito, muito, muito complicada. Não sei se tem militares aqui que me acompanham, mas óbvio que o governo precisa cortar de algumas pessoas, precisa cortar de alguns setores. Agora, o que eu fico pensando, por que o corte nunca é no deles, né? O corte nunca é de deputados, de senadores, Não, o corte é sempre para atingir o trabalhador. É claro que um reajuste seria razoável, né? Agora, vamos ver em que medida isso vai acontecer. Em que medida que isso vai acontecer? Porque é claro que existem, sim, muitos gastos, levando em consideração essas pensões que são pagas aí vitalícias e etc. Isso traz um custo alto, como, por exemplo, a reforma da Previdência que nós tivemos. A reforma da Previdência foi algo que, sim, na minha opinião, fez muito sentido em alguns pontos, como, por exemplo, a aposentadoria especial de uma pessoa que começou a trabalhar com 18 anos de idade, trabalhou 25 anos com agente perigoso ou insalubre, aí sabe o que acontece? A pessoa se aposenta cedo, recebe mais valor de benefício do que contribuiu e por mais tempo. Isso gerou, claro, um rombo, né? Mas existem outras coisas que geram rombo também que o governo não se mexe. Você é a favor ou não desse corte aí dos militares? O governo está mexendo os pauzinhos para o ano que vem, né? E aí, quem está falando sobre esse assunto de incluir, né, é o governo do Lula. Inclusive, nós temos aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que comentou sobre o assunto e eu vou trazer aqui para vocês a partir de agora. Vou colocar aí na tela, vocês vão acompanhando enquanto isso, vai deixando um like aí para fortalecer, que aqui só conteúdo de qualidade e atualizado em primeira mão para vocês. Olha só, vamos ver. O que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem, chegando na Fazenda depois de uma reunião com o presidente Lula, de cerca de 1 hora, uma reunião que não estava na agenda dos dois. Ele pediu um esforço para incluir um ministério nesse esforço, uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira. Então, eu não vou adiantar, porque eu não sei se o Ministério se vai haver tempo hábil de incorporar o pedido dele. Mas acredito que vai haver boa vontade para a gente incorporar uma medida a mais. Ou seja, pessoal, o alvo
para a redução, para esse corte, seria o Ministério da Defesa, tá? Seria o Ministério da Defesa. E aí, os militares seriam os mais prejudicados nessa questão. Agora, o que está dando o que falar, gente? Essa questão do Lula ter falado que o STF ele é o proprietário, é o dono do STF. Olha só, que o STF está nas mãos dele, né? E que ninguém manda no STF. Ninguém vai mandar na minha corte, que eu não mando na corte de ninguém. Olha só, o que saiu aqui no Antagonista. Vamos ver aqui as falas do Lula, do Maduro. Olha só como o negócio está pegando agora, viu? Presta atenção. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Olha só o que está dando o que falar, gente. Com dignidade. E eu vou cuidar do Brasil. O Maduro cuida dele, o povo venezuelano cuida do Maduro, eu cuido do Brasil e vamos seguir em frente. Antigas. E de outros presidentes. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Então eu sei. Lula falando que o problema, que Maduro é um problema da Venezuela e não do Brasil. Será mesmo, hein? Seguinte, sabe, eu quero que a Venezuela viva bem, que, sabe, eles cuidem do povo com dignidade, sabe, e eu vou cuidar do Brasil. O Maduro cuida dele, o povo venezuelano cuida do Maduro, eu cuido do Brasil e vamos seguir em frente. Chaves, conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será a nossa vitória. Um forte abraço, um abraço fraterno e graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina. Igual yo te digo, Lula, desde aquí, estoy seguro que cada día se acerca más el momento en que nos consigamos de nuevo y el abrazo que nos vamos a dar va a ser un abrazo del tamaño de este mundo y más allá. Porque nos unen a Lula y a mí tantas cosas, muchas cosas. Compañero Lula ha mandado un video con unas opiniones muy generosas, muy hermosas, que nos han conmovido mucho. Yo sé que ustedes se van a conmover también. Nosotros queremos presentar ese video del compañero Lula. En este video de amor, puro amor, amor verdadero, como somos los revolucionarios y los patriotas, con el amor desde el corazón. Que viva Lula, que viva Brasil, que viva América del Sur, que viva Chávez y que viva la hermandad hermosa que se ha construido en todos estos años. Adelante, Lula. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino do nosso continente e os grandes problemas mundiais. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación, la mentira. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. No es otra cosa, es esto. Y pretenden asaltar el poder de manera violenta. Então é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. O Maduro cuida dele, o povo venezuelano cuida do Maduro, eu cuido do Brasil e vamos seguir em frente. Que diferença, hein? Olha só o que ele falava antes, inclusive de hoje. Então vamos assistir a esse trecho emblemático também. E no dia que terminou as eleições, o meu ministro, que era meu enviado lá, o Celso Amorim, perguntou para o Maduro se ele poderia, sabe, mostrar. Pois é, gente, pois é. Como mudam as coisas, né?
vocês acharam, hein? O que vocês acharam de tudo isso, né? Complicado, viu? Complicado demais. E o que pega aí, né? Houve uma fala, eu vou até procurar aqui para vocês, houve uma fala do Lula, onde o Lula fala que ele é dono do STF praticamente, né? Ele diz o seguinte, ó, não mexam com a minha corte, que eu não mexo com a corte de ninguém, né? E aí, o que vocês acham disso? Vocês acham que o Lula tem sentido, né? O proprietário do STF, será mesmo que é isso? Será? Que ele tem esse sentimento de posse do STF? Complicado, né, gente? Então, o Lula está aí nessa questão aí de uma queda de braço, né? Com a direita e com a extrema direita, né? Sobre todas essas questões que eu tenho trazido aqui para vocês. Complicado. E aí, gente, o que vocês acham, hein? Vai ser 2026 Michele Bolsonaro com Pablo Marçal, Tarcísio de Freitas, Lula ganha de novo? E aí, o que você pensa sobre isso? Até o nosso próximo encontro. Um abraço.